Muito bem, irmãos. Então, nós vamos passar o momento da palavra de Deus, o momento da ministração da palavra. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco através da sua palavra, que a gente possa ser alimentado por ela nesta noite, nesta manhã. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Queremos colocar, ó Pai, diante do Teu trono da graça, ó Pai, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, todo o nosso ser, ó Deus, está diante de Ti, porque nesta manhã nós queremos ser alimentados pela Tua palavra. Queremos, ó Deus, receber a Tua palavra, Senhor, em nosso coração. Queremos, ó Deus, entender a Tua palavra. Queremos, ó Deus, praticar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, deseja em nossas vidas. Não deixa, Deus, que seja este momento apenas um momento, Senhor, de estarmos aqui reunidos, mas que seja, Senhor, um momento de completa transformação do nosso ser, da nossa fé, ó Deus, da nossa alma. Ó Pai amado, Tu conheces todas as coisas, Tu conheces, ó Deus, tudo aquilo que vai no nosso coração. Tu conheces, ó Deus, cada atalho, Senhor, da nossa vida, do nosso coração. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nós, trabalhar no nosso coração, que Teu Santo Espírito, Deus, possa fazer a obra, Deus, que Tu queres fazer em nós. Eu não sei, Deus, quais são as necessidades de cada irmão, de cada irmã aqui nesta manhã, mas Tu conheces. Tu conheces todas as coisas, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus eterno. Tu és o Deus que sabe de tudo, Senhor. Por isso nós entregamos diante de Ti a nossa vida. E Te pedimos, ó Deus, trabalha no nosso coração nesta manhã. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, que está lá em Marcos capítulo 8, os versículos de 22 a 26. Os irmãos acompanhem na sua Bíblia, ou acompanhem aqui no telão, porque a palavra de Deus diz assim nesse texto: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Eu gostaria, amados, de iniciar essa mensagem, a mensagem desta manhã, esse sermão, fazendo uma pergunta. Em que estágio você está? Em que estágio você está? Aí você vai falar assim: como assim, pastor? Eu não sou estagiário, eu não estou em estágio nenhum. Que negócio é esse de estágio? Em que estágio você está? Não sei, né? Em qual estágio você está? E é claro que você não tem condições de me responder esta pergunta agora, neste momento, mas no final dessa mensagem, quando eu estiver terminando esta mensagem, eu sei que você vai poder ser capaz de responder, não para mim, mas para você mesmo, sobre esta pergunta que eu estou fazendo agora: em qual estágio você está? Em qual estágio você se encontra?
E os 4 evangelhos, amados, que nós temos aqui na Bíblia, os 4 evangelhos que nós temos nas Escrituras Sagradas, relatam que o Senhor fez diversos sinais, Ele operou muitos sinais, maravilhas, aqui no seu ministério, aqui neste mundo. Só os milagres de Cristo registrados na Bíblia são em torno de 40, mais ou menos. 40 sinais, 40 coisas maravilhosas, milagrosas, que o Senhor Jesus Cristo fez, que estão registrados na Bíblia. É lógico que Ele fez muito mais. E entre esses muitos sinais que Jesus operou, temos os relatos de muitas curas. Entre esses vários sinais que Jesus fez, temos o relato, e a maioria deles é sobre cura. O Senhor Jesus, Ele operou diversas curas no seu ministério terrestre, sem sombra de dúvidas. Curas que até mesmo não foram registradas pelos escritores dos evangelhos. É só nós lermos os evangelhos, os 4 evangelhos, que nós vamos notar que Jesus Cristo fez inúmeras curas. Nós observamos isso. E entre essas diversas curas, Jesus abriu os olhos aos cegos. Amém? Jesus abriu os olhos aos cegos. Ele curou o cego Bartimeu. Jesus Cristo, Ele curou um homem que era cego de nascença, diz a palavra de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, nos mostra que o Senhor Jesus curou um homem que era cego, que era da cidade de Betsaida. E é exatamente sobre esta cura que o Senhor fez, é exatamente sobre essa cura que Jesus operou naquele homem cego de Betsaida, que eu gostaria de meditar com você nesta manhã. Ele curou um cego. E o que é um cego, irmãos? Aí você fala, pastor, aí já é demais, né? Cego é aquele que não vê, é claro. Jesus curou um homem que não via, cego é aquele que não vê. E a visão, meus irmãos, a visão, dentre outras coisas, ela está ligada à luz. É a condição primária. Diria uma pessoa culta, que é uma condição sine qua non, né? Uma condição sine qua non, sem a qual não existe, sem a qual não pode existir. Para que haja visão, deve haver luz, é necessário haver luz. E para ver é necessário, amados, como eu disse, que haja luz. Ninguém vê no escuro, ninguém consegue ver nada no escuro, mesmo que não seja cego. Para ver é necessário que haja luz. Alguém aqui já viu no escuro? Quando eu digo escuro, amados, eu digo escuro total, escuro completo, escuro absoluto, 100% de escuridão. Se você disser que consegue ver numa escuridão assim, você tem que ser observado pela ciência. Você tem que ser estudado pela ciência. Por exemplo, lá no meu quarto, nós colocamos uma cortina blackout, né? Agora imagine, irmão, já fiz esse teste uma vez. Não, várias vezes, né? A gente apaga as luzes na hora de dormir. Então, por exemplo, num dia de lua nova, ou seja, que a lua não aparece, não tem claridade, e você desliga todos os aparelhos, desliga o celular, não tem nenhuma luzinha ali de stand-by, nem aparelho nenhum, totalmente escuro, não deixa a luz de fora, se tiver, entrar. E se você ficar ali na ampla escuridão, com o quarto fechado, mesmo com os olhos arregalados, você não consegue ver nada, não é isso? Mesmo que você não seja cego, sem luz, é impossível que você veja alguma coisa. E na vida espiritual, na vida cristã, por assim dizer, a luz é jogada nesse sentido. Ver é o ato da salvação. Quem não vê a luz não consegue ser salvo. Jesus se revelou ao mundo, e ao se revelar ao mundo, quem o viu espiritualmente falando foi salvo. Na salvação, Jesus
é o que se vê. Para a salvação é preciso ver, ou seja, refletir à luz a revelação que Jesus Cristo é. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? O Evangelho segundo João abre com esta afirmação lá em João capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então o Evangelho de João já abre com essa premissa. E nesse mesmo sentido, o apóstolo João vai dizer ali também mais para frente, nos versículos 9 a 11, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo não foi feito o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O texto diz que o mundo não o reconheceu, e que os seus não o receberam, porque em seus corações não havia luz, estavam nas trevas, não reconheceram porque não viram, não receberam porque não conseguiram ver espiritualmente o Senhor Jesus, aquele que é a salvação. E é nesse sentido que Jesus afirma também no Evangelho de João, em um dos capítulos que é um dos mais conhecidos da Bíblia, um que nós mais conhecemos, o 3º capítulo, que a luz é importante na salvação. Lá em João 3, de 19 a 21, diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Compreendem, irmãos, esta questão da luz? Que é necessário haver luz para se ver, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Aqueles que são tocados pelo Senhor, que não resistem ao chamado do Senhor, que creem que Deus lhe traz a luz, esses podem ver as coisas de Deus, amém? O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, também fez esta revelação. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 2, diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai confirmar isso lá em João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Então, amados, nós temos aqui um relato de mais uma cura que Jesus Cristo fez. Só que, se você parar para analisar, se você parar nessa leitura, se você refletir, se você meditar um pouco nesta cura que Jesus Cristo, você vai achar que é uma cura meio estranha, né? É uma cura meio estranha, é uma cura meio que fora dos padrões. Jesus Cristo estava passando por aquela cidade, Betsaida, e lhe trazem um homem cego para que ele curasse. Até aí tudo bem. Mas o Senhor Jesus o leva para fora da cidade. Não cura ali dentro daquela aldeia. Mas não é só isso. Jesus cospe no olho daquele cego, nos olhos daquele cego. Acho que é um negócio meio nojento, né, irmãos? Ele chega num olho e depois no outro. E ainda vai, impõe as mãos ali sobre aquele cuspe
que ele produziu, e ele pergunta: você está vendo alguma coisa? Aí o cego: eu estou vendo pessoas, mas elas parecem árvores que estão andando. Ele não vê claramente, ele vê tudo distorcido. E Jesus impõe novamente as mãos sobre os olhos daquele cego, e agora, nessa segunda vez, ele vê nitidamente. Mas também não é só isso, o Senhor diz para ele: não volte para a aldeia, não volte para a cidade, vá para outro lugar. Então diz, irmãos, é disso que eu estou falando. É uma cura meio estranha, se você vê assim a princípio. Por que Jesus fez isso? Por que será que Jesus o tira da cidade, depois fala para ele não voltar mais? Por que será que Jesus não o curou completamente no primeiro toque, quando ele cuspiu ali nos olhos e impôs as mãos? Será que Jesus precisava calibrar o seu poder? A gente não faz isso, calibra as coisas quando elas estão meio desajustadas, né? A gente tem um medidor de pressão em casa, mas ele precisa ser recalibrado, porque acho que ele não está muito bom. Será que Jesus precisava calibrar o seu poder? O poder de Jesus estava falhando. Não era suficiente uma ação, precisava de duas para aquele cego ver o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Você quer uma resposta? Amém? Você quer uma resposta? Pergunta para o irmão do outro lado: você quer uma resposta? Você quer uma resposta sobre isso? Você quer uma resposta? Eu sinto muito, irmãos, em frustrar você, mas eu não tenho resposta. Amém? Eu não tenho resposta, mas eu tenho uma interpretação. Eu tenho uma interpretação disso. Eu creio que Jesus está mostrando, através desta cura, que a vida de um cristão, ela tem dois estágios. Amém? E o primeiro estágio, o estágio da vida cristã, é o estado da visão embaçada. O primeiro estágio de uma vida cristã, muitas vezes, se caracteriza por uma vida espiritual semelhante ao estado físico, da visão daquele homem que estava sendo curado. A vida cristã se caracteriza por ser um processo no qual nós todos somos submetidos à nossa existência, em nossa existência. A nossa vida é feita de processos, meus amados. A vida cristã de uma pessoa que se entregou a Cristo, que o recebeu como Senhor e Salvador, também é um processo. Nós estamos vivendo num processo na nossa vida cristã. E a questão é, como nós lidamos com esse processo? Qual é a velocidade que esse processo está correndo? Como que ele se desenvolve? Até que ponto estamos progredindo ou estamos estagnados nesse processo da nossa vida cristã? O que estamos fazendo ou o que estamos nos propondo a fazer nesse processo para que ele caminhe a bom termo? Essa é a questão que nós devemos nos preocupar. O que estamos fazendo? E nesse sentido, neste primeiro estágio, estão aqueles que veem, mas que não enxergam direito. Não enxergam com nitidez. Que não enxergam com clareza. E eu acredito que são aqueles que deram o primeiro passo na vida cristã, e isso é muito lindo, é verdade. É maravilhoso ver uma pessoa que era do mundo, que se converteu e que dá os seus primeiros passos, mas ainda não conseguiram dar o segundo. E o segundo passo é tão importante quanto o primeiro. O estágio que vem depois é muito importante do que também igual a esse primeiro estágio. Geralmente os que estão nesse primeiro estágio de suas vidas cristãs e ainda não avançaram para o segundo, são aqueles crentes que apenas foram salvos. Apenas foram salvos. Mas Deus nos chamou, amados, não nos chamou apenas para sermos salvos. Amém? Deus
nos chamou para sermos salvos e irmos além. Irmos além. Eu considero esse primeiro estágio da vida cristã, amados, o estágio da imaturidade. E ele pode ser curto ou longo, depende da pessoa, depende do crente. A pessoa que foi tocada por Cristo uma vez, mas que carece de um segundo toque. Eu considero a pessoa que está nesse estágio, não está na sua melhor versão, mas aquela que precisa, aquela pessoa que precisa, né, de um upgrade, né, de uma atualização. A pessoa não está na sua melhor versão. Ele precisa ser uma versão melhorada de si mesmo como crente. Ele precisa de uma tonificação espiritual. Ele precisa de uma aceleração no seu processo de desenvolvimento espiritual. Ele precisa subir o sarrafo, como eu já disse aqui algumas vezes. Precisamos deixar de ser o crente 1.0 para nós sermos o crente 2.0. É isso que é imprescindível na vida cristã e para a vida cristã, meus amados. Irmãos, é necessário que a gente compreenda algumas coisas que são importantes neste processo. Um cristão que está no primeiro estágio, que ainda não passou para o segundo, geralmente é aquele que age de maneira inadequada das dificuldades do dia a dia. É aquele que reage de forma insatisfatória diante das questões da vida. É aquele que tem atitudes infantis. É aquele que não evoluiu, ou aquele que ainda não progrediu na sua fé. É aquele que não cresceu em intimidade e comunhão com Deus. É aquele que ainda lhe falta a maturidade espiritual. E uma coisa que eu vejo muito forte, meus amados, eu vejo muito forte, nesses 31 anos que eu tenho como pastor ordenado, uma característica que se destaca em cristãos assim, é que eles não aceitam ser corrigidos. Não aceitam ser corrigidos. Eles não se sentem bem quando são contrariados, quando são admoestados, quando são corrigidos, quando eles são confrontados, quando estão errados, quando suas condutas contrariam o Evangelho de Cristo. São aqueles que colocam o ego acima de qualquer coisa, que valorizam mais a sua honra do que a vontade de Deus. São pessoas que de certa forma são inapacentáveis, que gostam só de ouvir elogios, só elogios, que gostam de tapinha nas costas, que gostam que a gente passe um pano para elas. Mas quando você diz, fulano, você está errado, minha querida, a sua conduta, ela é inadequada. Quando nós falamos, meu irmão, sua postura é inaceitável, você precisa de um conserto. Aí ele vira o bicho. Aí a ovelha vira um tigrão. Aí começa a rugir. Esses estão ainda no primeiro estágio. Vêm, mas não enxergam claramente. Sua visão das coisas espirituais está distorcida. Estes precisam de um segundo toque de Jesus Cristo. Uma outra característica que eu percebo nos cristãos que estão nesse primeiro estágio é que eles costumam ser intolerantes com o erro dos outros. Eles não toleram os erros de ninguém. Eles não toleram o erro do seu pastor. Ele não tolera o erro dos seus líderes, dos seus irmãos. Quando alguém erra, essas pessoas estão prontas para sair da igreja. São impacientes com todos, mas querem que todos ajam com paciência com ela. Esses cristãos colocam expectativas muito grandes nas pessoas, e quando elas erram, parece que é o fim. Simplesmente não toleram os erros alheios.
Eles não são perfeitos, mas exigem a perfeição dos seus irmãos. Esses estão no primeiro estágio ainda, porque eles não enxergam com clareza. Jesus tocou 2 vezes, amados, naquele cego de Betsaida, porque uma vez não foi suficiente para que ele visse perfeitamente. E Jesus tocou nele 2 vezes, porque era necessário que ele tivesse uma cura total, uma cura completa, uma cura 100%. Ele precisou tocar 2 vezes naquele homem. Quem sabe nós não precisamos de um segundo toque de Jesus Cristo na nossa vida. Um toque para nos fazer enxergar, não de forma embaçada, mas de forma completamente nítida. Quem sabe a gente não precisa desse segundo toque de Jesus Cristo na nossa vida. E uma outra característica que eu percebo nessas pessoas, que ainda precisam de um segundo toque de Jesus, é que elas são pessoas completamente indiferentes. As coisas podem estar boas ou péssimas, mas para ela não faz diferença alguma. Tanto faz como tanto fez. Por exemplo, a igreja pode estar lotada, a igreja pode estar abarrotada, pode estar avivada, que está tudo bem. Mas se ela está fraca, vazia, fria, está tudo bem também. Esses dizem, deixa como está, para ver como é que fica. Ele é indiferente, ele é frio, ele é estático. E o crente que está no primeiro estágio, ele não quer se envolver, ele não quer se dispor, e por vezes eles são egoístas, e por vezes eles são rebeldes, mas o Senhor Jesus quer curar de forma ampla e total nesta manhã, amém? Pode aplaudir ao Senhor. O Senhor, Ele quer curar de forma ampla e total. Basta que você permita, e o Senhor vai fazer isso nesta manhã. Agora, um outro sinal, ou outra característica daquele que ainda está no primeiro estágio, na sua vida cristã, é que ele se ofende com qualquer coisa. Ele se ofende com qualquer coisa. É aquele tipo de crente mimizento, né? Crente mimizento. Ele é igual a um copo de cristal, ele é igual a uma casca de ovo, qualquer coisinha quebra. Se ele não é bajulado, ele se ofende. Se não dão oportunidades para ele no culto, ele se ofende. Se alguém passa por ele e não o cumprimenta, ele se ofende. Ele se ofende com tudo, ele se ofende com qualquer coisa, ele é muito melindroso, ele se ofende com qualquer coisinha banal. O crente que está no primeiro estágio, aquele que foi tocado uma só vez pelo Senhor, que ainda não tem uma visão perfeita das coisas de Deus, das coisas espirituais, este é o crente ciumento, é o crente que promove contendas, ou seja, brigas entre os irmãos. É aquele que demonstra inveja. É aquele que causa conflitos desnecessários. É aquele que não tem humildade, que muitas vezes é arrogante. Que segue padrões humanos, que é controlado pela carne e que não se desapegou aos princípios mundanos ainda. Este é o cristão que está no primeiro estágio. Enquanto nossas vistas espirituais, amados, permanecem obscurecidas, então nós iremos ter uma visão completamente errada, completamente distorcida, completamente pervertida da nossa realidade. E o pior de tudo é que nós não iremos sentir o que está errado em nossas vidas, e nem quais são as nossas verdadeiras relações com o mundo, se a nossa visão ela está obscurecida. Também ficaremos insensíveis de nossas responsabilidades para com as outras pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia nesta manhã, amém? Eu tenho uma boa notícia.
E a boa notícia é que existe cura. E ela já chegou. Jesus está aqui, Ele quer tocar em você para te curar. Ele quer tocar em você para te restaurar totalmente. Você só precisa crer e você só precisa se render a Ele totalmente. Esse tempo acabou na igreja, amém, irmãos? Esse tempo de primeiro estágio acabou na igreja, amém? Precisamos, amados, reagir e passar para o segundo estágio da nossa vida cristã. Chegou a hora de nós rompermos com essa vida de primeiro estágio, com essa vida de mimimi, com essa vida de que, eu me ofendo com tudo, eu sou bravo, eu vou sair da igreja porque não me cumprimentaram, porque isso, porque aquilo, porque o pastor nem olhou para mim, o pastor nem me deu parabéns quando eu fiz aniversário. O meu irmão da célula lá, ele nem me convidou para fazer uma oração. E acabou isso, irmãos. Nós precisamos subir o sarrafo, nós precisamos passar desse estágio para o segundo. E esse primeiro estágio, amados, eu creio, por tudo aquilo que foi profetizado, que estão com os dias contados. Estão com os dias contados, amém, irmãos? Estão com os dias contados na nossa igreja. E nós vamos ser fortes. E nós vamos ser abençoados. E nós vamos ser pessoas que já passaram aquele estado de visão parcial, ou de cegueira parcial, tanto faz, dá no mesmo. Cegueira parcial ou visão parcial, é tudo a mesma coisa. E o segundo estágio, amados, da vida cristã que eu queria falar, é o estágio da visão nítida. O texto diz que o Senhor Jesus havia cuspido nos olhos do cego. Depois ele impôs sobre ele as mãos e o cego passou a ver, e não nitidamente, mas de forma embaçada. Então Jesus impôs as mãos sobre os olhos dele novamente, e aquele homem passou a ver com nitidez, com clareza. Isso também revela algumas coisas importantes para nós, amados, nos dias de hoje. Eu creio que, sem sombra de dúvidas, que o Senhor nos chamou para um crescimento espiritual sem limites. Ele nos chamou para a maturidade espiritual. E isso é tudo que nos importa agora, amados. Isso é tudo que nos importa, a maturidade espiritual. Diga para o seu irmão aí, maturidade espiritual. E esse é um segundo estágio na vida cristã. Esse é um estágio, ou esta é uma fase na qual o crente passa a ter um relacionamento aprofundado com Deus. É o estágio em que ele já começa a ensinar a palavra de Deus para os outros. É o estágio onde ele começa a compartilhar da sua fé, da sua experiência cristã com as outras pessoas, aquelas pessoas que estão se achegando, que estão sendo evangelizadas, que estão sendo discipuladas para uma vida cristã autêntica. É o estágio onde ele já chegou, já deixou para trás as coisas infantis da vida cristã, as coisas de menino, como diz a Bíblia, e começa a amadurecer na sua carreira cristã. É onde ele mergulha de vez em um íntimo e profundo relacionamento com Deus. É onde ele deixa as picuinhas de lado para viver o novo de Deus na sua vida. Onde ele está mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que fazer com que as outras pessoas façam a vontade dele. É o estágio onde o egoísmo dá lugar ao altruísmo, ou seja, aquela disposição em ajudar e cuidar das outras pessoas, sem esperar receber nada em troca. Quem faz assim demonstra claramente que está num segundo estágio da vida cristã, que está num segundo estágio da vida espiritual, que está vivendo o ápice da vida cristã. Eu gostaria de falar com você nesta manhã. Você tem o desejo de viver no ápice da vida cristã? E o Senhor Jesus quer tocar em você novamente, e quer dar a você uma nova experiência, e quer dar a você um novo ânimo, e quer dar a você uma nova unção, quer dar a você um novo entusiasmo, quer dar a você uma nova perspectiva, quer dar a você uma nova visão, quer dar a você um novo pensar. Esse é o ápice da vida cristã. Ele quer dar essas coisas novas para nós, porque esse estágio é o estágio em que o cristão decide prosseguir, agora na unção divina e agora na direção do Espírito Santo.
É o estágio onde o seu zelo e amor pela obra do Senhor e a sua paixão pelas almas perdidas o leva a praticar um trabalho cristão eficiente e muito produtivo, cheio de frutos. E nesse estágio o crente compreende que é totalmente dependente de Deus. E está de tal forma comprometido com Ele, que a sua vida reflete a verdadeira alegria, que reflete a verdadeira graça, que é consequência deste relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Amados, Deus é o Deus do primeiro toque, mas Deus também é o Deus do segundo toque. Perceba, meus irmãos, Jesus insistiu numa cura completa. Ele tocou a primeira vez, e não sei porquê, mas não foi suficiente. Então ele tocou de novo. E eu acredito que ele teria tocado a terceira, a quarta e tantas vezes quantas forem necessárias para que elas fossem suficientes. Porque Jesus não desistiu da cura total. Porque Deus é assim, porque Ele quer fazer a obra completa na sua vida. Ele não se contenta em fazer menos do que isso, irmãos. Ele quer fazer a obra completa nas nossas vidas. A obra dele é completa, a obra dele é perfeita, não importa quantas vezes Ele tenha que nos tocar. Mas Ele quer fazer a obra completa na minha e na sua vida. Ele quer levar todos nós para um segundo estágio. Aplauda o Senhor. Como nós já falamos aqui, usando como base esse texto da cura do século de Betsaida, no primeiro estágio a pessoa ouviu acerca de Jesus, ele o aceitou como o Salvador, mas ainda não compreendeu claramente que é necessário aceitar Jesus como o Senhor da sua vida também, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as áreas. Ele precisa receber não só o Senhor Jesus como Salvador, mas ele precisa receber como Senhor da sua vida. É chegada, amados, a hora de nós irmos além. Amém? Nós precisamos ir além. Muitos ainda só experimentaram a superfície da água do Espírito Santo, mas ainda não mergulharam, não se aprofundaram nas coisas de Deus. E esses receberam Jesus pela metade. Esses receberam a visão pela metade. Receberam o Evangelho pela metade. Receberam a unção pela metade, porque as pessoas ainda estão envolvidas com os embaraços desse mundo, não ainda aproveitaram 100% daquilo que Deus quer para a sua vida, ainda não progrediram satisfatoriamente, não deixaram de lado algumas práticas, alguns pensamentos, não deixaram de lado alguns conceitos que deveriam ter deixado no início da sua vida cristã. A pessoa pode até desenvolver alguma atividade na igreja, porém ainda não goza de uma intimidade satisfatória com o Senhor Jesus, pois Ele abriga ainda em seu interior sentimentos contrários à vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus chegou a Betsaida. Diz lá, chegaram a Betsaida. E quando Jesus chega, isso significa que alguma coisa extraordinária vai acontecer. Amém, irmãos? Quando Jesus chega, isso é sinal de que alguma coisa extraordinária está por acontecer. Então chegou a hora de nós irmos além. Chegou a hora de nós rompermos aquilo que é comum. Chegou a hora de nós rompermos aquilo que é ordinário. Chegou a hora de nós sermos extraordinários. Chegou a hora de nós enxergarmos claramente as grandes verdades do Evangelho. Permanecer nos rudimentos da fé cristã pode ser um indicativo de que o crescimento espiritual pode estar comprometido ou pode nem ter acontecido. Então, meus irmãos, vamos avançar para além desses rudimentos e crescer como os cristãos transformados pelo Espírito Santo, os quais Deus deseja usar no meio dessa geração que se perde por causa da falta de conhecimento de Deus. Vamos, irmãos, partir para o extraordinário. Você pode até dizer que está difícil.
Você pode dizer que existem muitas barreiras para que esse avanço aconteça, para que esse crescimento espiritual se desenvolva na sua vida. Então eu lhe digo que há um segredo, e o segredo é não desistir. Não desistir. Jesus não desistiu do cego, você também não pode desistir daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não desista, persevere nessa busca, persevere nesse avanço em nome de Jesus, porque nós precisamos ser renovados em nossa fé, para ver o melhor, para nós vermos melhor o poder de Deus. Precisamos ser curados, para assim enxergarmos melhor o plano perfeito de Deus para as nossas vidas daqui em diante. Nós precisamos desta cura, deste milagre, desse segundo toque. Os que estão nesse estágio estão preparados, eles são perspicazes. Quem está nesse segundo estágio trabalha para unificar o corpo e não para separá-lo. Eles exibem a semelhança com Cristo, eles trabalham para crescer a cada dia mais. Eles conhecem a palavra de Deus e são pensadores maduros. Tudo isso porque deixaram Jesus tocar pela segunda vez. Tudo isso porque permitiram que suas vidas fossem transformadas para a glória de Deus. A terceira e última coisa que eu gostaria de falar é que para se manter nesse segundo estágio, é necessário viver longe da influência de incredulidade. Amém? Precisamos ficar afastados, longe, distanciados dessa influência de incredulidade. Nós lemos no texto que Jesus, antes de curar aquele homem cego, ele o levou para fora da cidade. E depois que o cego foi curado, ele disse para que não entrasse novamente na cidade. Aí você pergunta, por qual motivo? Betsaida foi uma das cidades impenitentes sobre as quais Jesus preferiu usar. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 21 diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Jesus está dizendo, olha, se os milagres que aconteceram lá em Corazim e Betsaida tivessem corrido lá nessas cidades que são cidades gentias, que não são de Israel, que não conhecem um Deus, se tivesse conhecido lá, eles teriam se arrependido, vocês nem se arrependeram. Percebam, irmão, Jesus levou o homem para fora de Betsaida e depois de curá-lo disse para não entrar lá novamente, provavelmente porque a cidade de Betsaida já havia sido julgada por sua incredulidade e não receberia mais outra demonstração do poder de Deus, provavelmente pelo fato de Betsaida ter rejeitado Jesus e ter sido condenado por Jesus. Por causa da sua incredulidade, irmãos, prestem bastante atenção. Nós precisamos sair do meio da influência negativa, do meio da influência da incredulidade. Se você não é forte o suficiente para reverter essa situação, se afaste da influência negativa, se afaste do meio de pessoas incrédulas. É muito perigoso rejeitar a mensagem de Deus e endurecer o coração com a incredulidade. Assim como é perigoso rejeitar a palavra de Deus e viver no pecado, quando se deveria se arrepender e sair dele. Eu gostaria de concluir essa mensagem, até pedir para os irmãos do louvor vir à frente. Eu gostaria que você compreendesse que a obra de Deus não está completa na vida do homem, enquanto ele não consegue enxergar claramente a vontade de Deus e as coisas que são genuinamente espirituais. A palavra de hoje está nos falando acerca do homem que passa pela experiência da salvação, mas pelo fato de ainda não ver nitidamente, é necessário que ele passe também pelo processo da santificação. Processo da santificação, que é a saída do mundo, que é a saída das coisas erradas,
que é a saída das coisas que desagradam a Deus, que é a saída daquilo que não é santo, é a saída daquilo que é profano, que é sair daquilo que é o caminho de morte. Eu gostaria que você ficasse de pé, e que você fechasse os seus olhos, que você meditasse nisso, porque a mensagem de hoje nos ensina que devemos passar a enxergar que o que nós fazemos antes não agradava ao Senhor, mas para isso precisamos de um segundo toque de Jesus. Por isso é importante que você não fique pelo meio do caminho. Eu gostaria que você começasse a orar aí, intercedesse pela sua vida, para que você não fique no meio do caminho, mas que prossiga até alcançar a fase onde experimentará todo o benefício que este segundo estágio pode produzir. Então eu te pergunto, você deseja ouvir atentamente, obedecer a palavra, ou está ocupado com o seu próprio pensamento e com a maneira de fazer as coisas? Irmãos, é biblicamente infantil a qualquer um invocar o nome de Cristo e ainda continuar mostrando imaturidade espiritual. Se você não permite um segundo toque de Jesus, se você não permite uma mudança de estágio na sua vida cristã, você se insurge contra o Senhor, pois se recusa a se submeter aos preceitos da palavra de Deus. Mas eu sei que Deus não quer isso da sua vida. Eu sei que você não quer também. Por isso eu gostaria que você orasse aí, que você não quer isso para a sua vida. Eu acredito que você quer ser tratado, eu acredito que você quer ser cuidado, que você quer ser curado. Eu acredito que você nessa manhã quer ser transformado pelo poder que é no nome de Jesus. Irmãos, ouçam, nós precisamos frequentemente da renovação das nossas experiências com Cristo. Nós precisamos, dia após dia, a renovação da nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo. E é necessário que Ele toque em nós novamente. É necessário que o Senhor Jesus toque em nós hoje, que Ele nos toque amanhã, que Ele nos toque depois, e que Ele nos toque tantas vezes quanto forem necessárias. E se nós permitirmos que Ele faça isso com fé, Ele ainda chegará a clarear completamente a nossa visão espiritual. Eu gostaria que você continuasse orando, que você continuasse pedindo que Deus fizesse um milagre na sua vida nessa manhã. O Senhor Jesus Cristo está aqui, o Espírito do Senhor passeia entre nós. Eu sei que Ele pode tocar na sua vida espiritual, eu sei que Ele pode tocar na sua visão espiritual agora. Eu sei que Ele pode te levar para lugares maiores, mais altos. Eu sei que você pode passar de um estágio para outro. Eu sei que você pode ver nitidamente as coisas que Deus tem para a sua vida. Mas deixe o Senhor Jesus tocar agora em você. Deixe o Senhor Jesus tocar nos seus olhos espirituais desta manhã. Peça para Ele: Senhor, eu quero ver com nitidez, eu quero ver com clareza. Eu quero ser tocado pelo Senhor nesta manhã. Eu quero ser tocado de uma forma diferente pelo Senhor nesta manhã. Ah, Deus, eu quero sair do meu espaço, Senhor, onde eu estou hoje. Eu quero viver coisas grandes. Eu quero viver, ó Pai, coisas maiores na Tua presença. Ah, Deus, eu quero servir melhor ao Senhor. Eu quero ter uma visão espiritual, uma visão real das coisas espirituais, Senhor. Ah, Deus, me perdoa porque eu só tenho visto coisas, Deus, amados, eu só tenho visto, Senhor, vultos.
Mas eu não tenho visto com clareza, Senhor, as coisas da vida espiritual. Nesta manhã, Senhor, venha tocar, peça a Jesus que venha tocar nos seus olhos espirituais, venha completar a obra que Ele completou, da vida daquele cego, que não enxergava, mas depois começou a enxergar de uma forma turbulenta, de uma forma embaçada. Ele via pessoas e achava que eram árvores, pareciam árvores andando, mas o Senhor Jesus tocou nele novamente, e ele viu claramente, ele viu nitidamente. Peça ao Senhor Jesus nesta manhã para te curar de uma forma total, ampla, irrestrita, completa, 100%. Fala para Ele tocar em você. Fala que você quer ver as coisas espirituais, quer ver o novo, uma nova perspectiva, uma nova unção na sua vida, uma nova realidade espiritual. Peça para Ele agora.